Como sempre, a Carmelita está zangada. E ela fica linda quando está zangada. E aquela agente Nayla? Será que a sua referência ao Gang Claw foi só um deslize? Ou terá sido intencional? Seja como for, é a nossa única pista para as peças Clockwork desaparecidas. Clockwork. Ele foi consumido pela inveja da reputação que o clã Cooper sempre teve. Será demais chamar-lhe monstro? Não, não é. Que tipo de pessoa é que fica viva durante centenas de anos, tendo por único intuito eliminar a linhagem da família rival? Imagine-se o ódio que originou a decisão inicial de substituir o seu corpo mortal por uma maquinaria sem alma. O que é certo é que resultou. Clockwork continua vivo. Ele matou os meus pais e eu acabei no orfanato. Foi aí que conheci os meus amigos Bentley, o cérebro do grupo, e Murray, o nosso músculo. Provaram ser a única família de que eu precisava. Há 2 anos atrás, pensei que tinha arrumado a questão. Que ingênuo pensar que podia pôr um fim tão facilmente a um ódio como aquele. E agora voltou. Às peças é certo, mas a ameaça é real. Será que o Gang Claw terá noção do que roubou? Não sei o que me reserva ao futuro, mas não vou deixar que ele se torne uma repetição do passado. Tive de cobrar uns favores para conseguir informações acerca do operador local do Gang Claw, Dimitri, uma espécie de celebridade do submundo, que se sente tão à vontade nos círculos artísticos da alta sociedade como a cometer crimes em becos. Foi outrora um apaixonado estudante de arte, que trabalhou muito para tentar desenvolver o seu próprio estilo vanguardista. Infelizmente, o mundo da arte não estava ainda preparado para a sua estética da cinética. Por isso resolveu dar-lhes o que queriam e começou a falsificar obras de arte antigas. Foi sua forma de castigar os que tinham mau gosto. Dimitri é agora gerente de um clube noturno do West Side. A música é ensurdecedora, os coloridos espetáculos de luz e a sugestão do perigo atraem os jovens patronos do crime de todos os cantos do globo. E é aqui, escondidas algures, que encontraremos as penas da cauda de Clockwork. O que o Dimitri planeia fazer com as peças Clockwork ultrapassa-me, mas esses planos vão ser cancelados, esta noite. O nosso gangue tinha conseguido. As penas da cauda Clockwork eram nossas e a operação de falsificação do Dimitri estava arruinada. Mas devido à chegada da Carmelita na pior altura, a minha fuga tornou-se algo complicada. Por pouco não me apanhou, ficou furiosa e vingou-se o Dimitri, encerrando o clube noturno e atirando com o falsificador frustrado para trás das grades. Quanto a nós, saímos da cidade e fomos passar uma semana ao Mónaco. O Bentley queria experimentar a sua nova fórmula de contagem de cartas, e eu achei que a equipa merecia uma folgazita. Uma outra peça Clockwork apareceu na Índia, por isso carregámos a carrinha e concentrámos no alvo seguinte. Um misterioso senhor das especiarias chamado Rajan. Um homem que subiu a pulso na vida e que cresceu na pobreza nas ruas de Calcutá. Começou sua vida criminosa como charlatão a vender especiarias mágicas no mercado negro. O negócio acabou por se expandir e ele foi aceito no prestigiado Gang Claw. Desde então coroou-se a si mesmo rei. E, embora se esforce muito para convencer os outros da sua realeza, precisa mesmo é de convencer-se a si próprio. Como não é de espantar, vai dar um grandioso baile num palácio ancestral que comprou há pouco tempo. E isto porque quer exibir a sua aquisição mais recente, as asas Clockwork, o símbolo do meu inimigo. Se à noite vires a silhueta das asas projetada no céu, já será tarde demais, especialmente se te chamares Cooper. O Rajan pensa que mostrar as asas lhe dá prestígio. E talvez dê,
mas o certo é que a mim também. Depois de termos escapado com as asas Clockwork, a Carmelita revelou o disfarce e começou a prender pessoas a torto e a direito. Com a reputação arruinada, o Rajan foi forçado a fugir da sua própria festa. Agora está escondido, algures na selva. Nós tirámos umas férias e fomos até Bollywood. Não foi fácil, mas acabámos por levar o Murray até ao local de filmagem de um musical indiano. Fiquei contente por podermos descontrair, mas o Rajan ainda estava à solta. E eu sabia que as coisas estavam prestes a ficar feias. Foi preciso muito trabalho de investigação, mas conseguimos descobrir onde é que o Rajan se tinha escondido. Não sei como, mas ele conseguiu transformar um templo há muito esquecido no centro das operações das especiarias. E é aí que o vamos encontrar. A selva era demasiado densa para irmos de carro, por isso tivemos de ir a pé até ao nosso objetivo. Tivemos alguns problemas pelo caminho, mas continuámos a avançar. O templo era mais do que um simples esconderijo do Rajan. Era aí que estava o coração Clockwork. Um dispositivo tão potente que podia aumentar em 10 vezes a produção das especiarias. É bom para o Rajan, mas péssimo para o resto do mundo. Espero que ele não esteja a contar com aquele coração, porque hoje ele vai para casa comigo. Embora estatisticamente fosse improvável, tive de enfrentar os factos. A Neila traiu-nos. Os membros da minha equipa foram capturados e eu fiquei sozinho. Embora fossem intelectualmente inferiores, o Sly e o Murray foram sempre uma fonte de interesse sociológico. A longa caminhada para sair da selva deu-me tempo para refletir, e a cada passo, o meu sentimento de isolamento crescia. Curiosamente, a ausência dos meus camaradas teve um efeito emocional profundo. Foi um teste, o verdadeiro teste da amizade. Quando cheguei à carrinha, a minha decisão estava tomada. Tinha de salvar os meus amigos. Mas antes disso, tinha de me habituar à caixa de velocidades manual. Levei uma semana a analisar informações, mas acabei por descobrir a localização dos meus amigos, presos nas misteriosas Torres de Praga. Neste momento, são os convidados relutantes da guarda prisional mais famosa da Interpol, a Condessa. Quando era estudante de psicologia criminal, ela teve um romance e casou com um aristocrata muito rico. Mas a união não durou muito tempo, porque o general faleceu em circunstâncias suspeitas, algumas semanas após a cerimónia. A Condessa pôs a sua formação académica e os bens adquiridos a render, e abriu um centro de reabilitação para criminosos. A sua pioneira utilização da hipnoterapia produziu alguns bons resultados, e subsequentemente obteve uma posição proeminente na Interpol. Os meus amigos estão presos a algures na clínica. E espera-lhes uma lavagem ao cérebro da Condessa. Se não os libertar em breve, só estarão aptos a trabalhar como vendedores de sapatos. E eu terei perdido os meus 2 melhores amigos.
Foi ótimo! O gangue foi reunido e tudo por minha causa. Até mesmo a saída da cidade na carrinha foi para nós uma festa. O Murray teve de parar a carrinha 2 vezes por causa de ataques de riso. Mas apesar das piadas, penso que algo tinha mudado. Desde a nossa infância que nós os 3 nunca nos tínhamos separado. E o nosso recente isolamento fez-nos pensar. É claro que tirámos umas semanas de férias antes de voltarmos ao trabalho. E pela primeira vez, o Murray deixou-me conduzir. Chegou a hora da vingança. A Condessa, depois de nos ter escapado na prisão, foi esconder-se no seu castelo. É um pesadelo gótico bem fortificado, que faria qualquer ladrão fugir em pânico. Mas terrível ou não, é para lá que vamos. Para adoçar as coisas, ficámos a saber que a Condessa, que até há bem pouco tempo era um membro secreto do Gangue Claw, tem na sua posse os olhos Clockwork. O Thievius Raccoonus diz que os olhos paralisam os adversários, que ficam petrificados sob o seu olhar. Não é preciso ser um gênio para perceber o que um hipnotizador poderá fazer com objetos tão poderosos. A Interpol teve conhecimento da corrupção da Condessa, o que levou a que fosse concedido um subsídio à agente Nayla, a que está mais próxima do caso, para contratar um exército de mercenários. Parece que vai ser uma guerra total. Mas temos de agir imediatamente, antes das coisas irem de mal a pior. As coisas não tinham corrido exatamente de acordo com o planeado, mas a Condessa foi derrotada e os olhos Clockwork eram finalmente meus. A Condessa foi presa e julgada pelos crimes cometidos, enquanto esteve ao serviço da Interpol. Para melhorar as relações públicas, Nayla, a heroína de Praga, foi promovida a capitão. A Carmelita, ainda de relações cortadas com a Interpol, teve de fugir connosco quando apareceram as forças da lei. Para minha surpresa e alegria eterna, ajudei a minha agente favorita a fugir da polícia. Tentei esquecer todos os acontecimentos. Esta situação com o Gangue Claw estava a ficar fora de controlo, e eu sabia que o meu gangue estava no meio. Em breve entraríamos em ação, mas por agora queremos ficar longe da ribalta. No encalço dos carregamentos das especiarias, fomos até Nunavut Bay, no Canadá, o eixo secreto do Império de Jean Bison. Quando ele era jovem, percorreu o Canadá e fez fortuna durante a Corrida ao Ouro de 1852. Era um prospector ávido que correu muitos riscos, e acabou por ser enterrado vivo numa avalanche. Milagrosamente, o congelamento rápido manteve-lhe a vida suspensa, vindo a descongelar 120 anos mais tarde, graças ao aquecimento global. Sendo um produto do seu tempo, Bison sonha dominar o Norte Selvagem, construindo barragens em todos os rios e abatendo todas as árvores. O transporte de especiarias para o Gangue Claw é a lucrativa forma que tem para financiar a sua guerra pessoal contra a natureza. Ainda assim, sinto pena dele. Ele é um fruto do seu tempo. Em 1850, ele teria sido um herói, mas hoje é um vilão. De qualquer modo, já tem mais que o seu quinhão das peças Clockwork. Aquilo que o Jean Bison anda a fazer com as peças robóticas permanece um mistério. Na verdade, não sei se quer saber, mas como sempre, será uma questão de tempo até descobrir. O gangue e eu fizemos o impossível. Roubámos com êxito todos os comboios cavalo de ferro do Jean Bison e conseguimos obter 3 peças Clockwork. Como bónus, encerrámos toda a distribuição de especiarias na América do Norte. Escusado será dizer que ficámos muito satisfeitos. Mas o mesmo não posso dizer da Carmelita. Mais uma vez ela teve de fugir da polícia. A princípio até era engraçado, mas agora estou a começar a ter pena dela. E se a Carmelita for substituída por outra pessoa?
Não quer ter outro polícia a perseguir-me. Ela torna isto tão divertido. Mas mais tarde ou mais cedo vou ter de descobrir uma maneira de limpar o nome dela, sem ter de me entregar à polícia. As coisas não andavam muito bem no Canadá. Atos de violência despontavam como ervas daninhas. E a aurora boreal, bom, havia algo que não batia certo. Uma noite estava mais brilhante do que nunca, e na noite seguinte, nada. Em Nunavut Bay ouvi uma conversa entre o Jambison e o seu misterioso sócio Arpeggio. Acho que estes dois estão por trás disto. Descobrir a origem das perturbações foi fácil. Bastou seguir as luzes para norte e chegámos a um enorme campo madeireiro. Elevado número de árvores cortadas anunciava a presença do Jambison, e a certeza de que ele tinha em seu poder as garras Clockwork. O Thieves Raccoonus fez muitas referências às garras que conseguem cortar placas de aço. Com elas, um madeireiro como o Jambison poderia derrubar uma floresta em poucas horas. Essas garras têm de desaparecer. Para eliminar o Clockwork e para salvar o ambiente da sua noção distorcida de progresso. O mundo não precisa de mais um centro comercial. Quando nos fechámos na bateria Aurora Boreal, tudo ficou escuro. Durante longos minutos ficámos sentados na escuridão. Ninguém se atrevia a falar, temendo que os homens do Jambison descobrissem o local onde estávamos escondidos. O tempo parecia ter parado. Foi então que estávamos a ser levantados para o zeppelin do Arpeggio. Era tão estranho. O objetivo de todos os nossos planos tinha-nos sido roubado. Tínhamos perdido as nossas peças Clockwork. Olhando em volta, sabia que todos sentíamos o mesmo. Falháramos. Estava nervoso e pronto para entrar em ação, fosse o que fosse. O Bentley tentava encontrar um sentido para a situação, fazendo planos inúteis. Mas o Murray era o que estava pior. Sentado, soluçava, observando a carrinha da equipa a flutuar no horizonte. Aquela carrinha era tudo para ele, e eu sabia que tinha de encontrar uma forma de o compensar. Ali estávamos nós. Dirigíamos para esta através do Oceano Atlântico, clandestinos numa gigante fortaleza voadora. Embora tivéssemos pouco tempo, tratámos de estudar o nosso anfitrião, o Arpeggio. Aluno de um prestigiado colégio interno, o jovem Arpeggio brilhava em todas as disciplinas, mas fisicamente nunca foi capaz de acompanhar os outros rapazes. As suas asas, devido ao seu tamanho diminuto, eram inúteis para o voo. Furioso com a fraqueza do seu corpo, utilizou-se poderosamente para procurar uma cura para esse mal nos trabalhos dos mestres italianos do Renascimento. As notas destes serviram de base para este sinistro e jovem gênio, e o Gang Claw não tardou a tê-lo como seu inventor principal. Os seus talentos devem ter estado por trás da utilização das peças Clockwork nos seus planos criminosos. E agora, este gênio tem na sua posse todas as peças. É só uma questão de tempo até as voltar a juntar. E quando isso acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça. E lá estávamos nós, no final do nosso percurso. O Gang Claw fora derrotado e as peças Clockwork jaziam espalhadas em montinhos. Mesmo assim, apesar da explosão, continuavam num estado quase perfeito. Era como se nada as pudesse danificar. A Carmelita praguejou consigo mesma por não ter chegado a tempo de dar umas quantas pancadas na Clockla. Por isso, descarregou os sentimentos no que tinha mais perto. O chip do ódio. E dessa forma tão simples, tudo acabou. Sem essa peça nuclear, o centro essencial do Clockwork, não sobrava nada. As peças envelheceram diante dos nossos olhos, como se o tempo tivesse finalmente apanhado o velho pássaro. É irónico que tenha sido a Carmelita, uma agente policial, a libertar a família Cooper da sua maldição. A ameaça do Clockwork nunca mais regressaria para me ameaçar, a mim ou aos meus descendentes. Fiel à sua natureza, informou-nos que estávamos todos presos. Mas bastou olhar para o meu gangue para me aperceber que eles não estavam em condições de tentar uma fuga.
por isso ofereci-me pacificamente para ir preso, em troca da libertação deles. Tinham ficado com umas quantas nódoas negras depois desta aventura, mas fiquei surpreendido, chocado mesmo, ao vê-los deixar o seu equipamento para trás. As suas feridas eram mais profundas do que imaginaram. Aqueles tipos estavam a sofrer. A antiga unidade policial da Carmelita não tardou a chegar. Comigo preso, o nome dela foi libado e até recebeu uma merecida promoção. Era o mínimo que eu podia fazer. O percurso até o quartel-general começou connosco sentados, em silêncio, tentando ler os pensamentos um do outro. À medida que a realidade da minha captura começou a assentar, ela começou a descontrair e pudemos conversar. Falámos à vontade sobre as nossas anteriores aventuras, comparámos notas e até demos umas quantas gargalhadas. Depois falámos sobre tudo. Livros, música, arte... Era como se estivéssemos no nosso primeiro encontro. Até mostrou uma garrafa de vinho que guardara para a ocasião especial da minha captura. O coração caiu-me aos pés quando Elsa percebeu que o nosso curto trajeto para atravessar a cidade já demorara 2 horas. Algo que eu já desconfiara por ter visto a Torre Eiffel passar por mim 17 vezes. Ela foi até lá à frente para perguntar ao piloto o que é que se passava. E tudo levava a crer que os meus amigos me tinham deixado um presente de despedida. Flutuando pelo ar, ao sabor da brisa noturna, distingui vagamente o som da voz da Carmelita. Hei de encontrar-te, Cooper! Ver-nos-emos em breve, atirador.